Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. Começamos mais um Revista Brasil TVT com a minha apresentação Cosmo Silva e da jornalista Maria Tereza Cruz. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Cosmo. Boa noite a todos e todas que nos acompanham em mais um domingo aqui no Revista Brasil TVT. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana, por ampla maioria, a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele terá que explicar ao plenário da Casa a revelação de que possui conta offshore milionária em paraíso fiscal. As movimentações financeiras do ministro foram flagradas pela investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. O relatório inclui a outra principal autoridade monetária do governo de Jair Bolsonaro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. As revelações sobre os chamados Pandora Papers foram publicadas por diversos veículos de imprensa ao redor do mundo. Segundo as denúncias, Guedes pode ter lucrado 14 milhões de reais com a valorização do dólar frente ao real, somente durante seu mandato na condução da economia do país. A lei de conflito de interesses proíbe a prática. Esse assunto será discutido no Revista Brasil TVT deste domingo, que também vai analisar e repercutir os trabalhos da CPI da Covid no Senado, que se aproxima do final. O relatório final da CPI que será divulgado no próximo dia 19. Mas antes, a Comissão Parlamentar de Inquérito convocou mais uma vez o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E no último dia 2 de outubro, milhares foram às ruas no Brasil e no mundo, nos atos organizados pelas centrais sindicais, partidos progressistas e movimentos populares, que pautaram o debate da fome, da carestia, do desemprego, da defesa dos serviços públicos, contra as privatizações e pelo Fora Bolsonaro. O programa de hoje também vai repercutir essa questão. E a maior parte dos municípios brasileiros enfrenta problemas ambientais. Entre os principais estão as queimadas, o desmatamento e o assoreamento de rios. Tempestades de areia avançam em 5 estados e fazem mais alertas sobre o clima. Além disso, especialistas afirmam que a crise hídrica vivida no Brasil deve se estender até 2022. Esse assunto será discutido no Revista Brasil TVT deste domingo. Sancionada em agosto de 2012, a lei que prevê cotas para o ingresso nas universidades e instituições federais de ensino técnico de nível médio deverá ser revista em 2022, quando vai completar 10 anos de vigência. Com a revisão se aproximando, o debate sobre o tema tem se intensificado. Enquanto em Brasília há projetos de lei nas duas casas legislativas que propõem alterações ou continuidade da medida, movimentos sociais se articulam para tornar a ação afirmativa permanente. E no mês que vem, os venezuelanos vão às urnas para escolher mais de 3 mil cargos públicos, entre prefeitos, vereadores, governadores e deputados estaduais. A União Europeia confirmou que enviará uma missão de observação para as eleições regionais de 21 de novembro na Venezuela. Há 15 anos, o bloco não aceita os convites para acompanhar o pleito venezuelano. No programa de hoje, vamos discutir essa questão. E para finalizar, temos um momento cultural com o Colibri na Quarentena. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/redetvt. E sancionada em agosto de 2012, a lei que prevê cotas para ingresso nas universidades e instituições federais de ensino médio e técnico deverá ser revista em 2022, quando completará 10 anos de vigência. Com a revisão se aproximando, o debate sobre o tema se intensifica, enquanto em Brasília há projetos de lei nas duas casas legislativas que propõem alterações ou a continuidade da medida. Movimentos sociais se articulam para tornar a ação afirmativa permanente. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Marcilene Garcia, doutora em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista e que foi coordenadora geral de ações afirmativas da Secretaria Municipal de Igualdade Racial do município de São Paulo, na gestão de Fernando Haddad. Boa noite, professora Marcilene Garcia. Prazer falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Prazer, boa noite. Olá a todos e todas. Professora, eu queria que a senhora começasse falando para a gente, trazendo um panorama do que foi a lei de cotas e como é que está o panorama dela atualmente no Brasil.
Bom, primeiro é muito importante destacar, né, que a lei de cotas esse é de 711 de 2012, ela acontece por conta de tensionamento dos movimentos sociais, especialmente movimentos negros, mas nós já tínhamos aprovado cotas direcionadas a negros, especialmente desde 2002, no caso da UERJ, mas também da UNEB. Acho que na história da universidade brasileira, né, especialmente a universidade pública, nunca houve um experimento tão ousado e revolucionário, né, que mudou a face da universidade do ponto de vista do fenótipo, mas também da produção de conhecimento, da democratização daquele espaço. E também a gente está falando de reparação, né, reparação histórica, por conta da escravização, mas também da discriminação. Então, nunca entraram tantos negros nas universidades públicas, mas também considerando as privadas pelo ProUni no Brasil. E isso é muito importante, é um motivo, né, de comemorar, é um motivo porque as políticas de ações afirmativas por meio de cotas raciais, elas significam também um avanço, porque alargam a democracia, né? Eu queria falar um pouco desse avanço, né, de mudar a cara, a face das universidades públicas. Eu estudei, fui aluna da Federal do Paraná, em Curitiba, e eu era identificada como uma estudante africana, por incrível que pareça, porque havia mais estudantes africanos na instituição do que negros brasileiros, né? Então a gente precisa repensar mesmo o impacto político, social, econômico e altamente revolucionário. Queria destacar os desafios, então, para a gente pensar esses 10 anos desta lei, considerando que as cotas raciais e também para indígenas vão acontecendo já desde 2002, que tem a ver com racismo institucional, sim, nas instituições, tem a ver com a necessidade de que o conceito de ação afirmativa, que é de promover igualdade de oportunidade, seja visto como um conceito alargado, portanto, é preciso que as instituições invistam em avaliação, monitoramento, gerenciamento das políticas, né, das cotas, de ver os impactos reais na permanência e êxito dos estudantes. Considerando, inclusive, né, que no caso dos IFES, eu que sou professora no Instituto Federal da Bahia, nós temos cotas já nos cursos de ensino médio, os cursos técnicos, mas temos no superior no Brasil e nas pós-graduação, e também temos cotas nos concursos públicos em muitos estados e municípios e também um concurso público federal. Então, assim, eu acho que é de dar assim, a deferência, né, ao movimento negro que tensionou as políticas de cotas, especialmente nas universidades, mas que levou os indígenas conjuntamente, que levou os brancos pobres, né, os oriundos de escola pública, e agora, mais recentemente, nós temos também cotas para quilombolas, temos para pessoas trans e refugiados. E o que nós chamamos isso, né, num artigo que escrevi, inclusive, com o professor Hélio Santos, que é o subproduto das cotas raciais, ou seja, é um movimento negro que vai tensionando a democratização desse espaço que deveria ser de todos e todas, especialmente dos mais pobres, dos mais excluídos na sociedade, porque é a universidade esse espaço de poder, de saber, mas de poder ocupar espaços para mudar a realidade, de propor, de formular políticas. Então, acho que isso é muito importante. Eu falo da minha história, eu sou fruto das ações afirmativas, fui bolsista da Fundação Ford, com bolsa para negros. Eu tive a oportunidade de ser bolsista de um cursinho pré-vestibular também. E a minha história foi de me preparar também para contribuir com esse país dentro da administração pública. E hoje tenho contribuído, seja em São Paulo, né, quando a gente ajudou a criar a lei de cotas no município de São Paulo, né, que foi uma lei do vereador Reis, mas também de outras ações importantes. Então, nós precisamos cada vez mais ter quadros na administração pública que sejam negros, que sejam mulheres. Nós estamos falando desse espaço que precisa ser absolutamente diverso, porque é necessário. Professora, as pessoas que criticam as cotas comumente usam o argumento de que as cotas deveriam ser sociais. No entanto, existe esse dimensionamento, né? O debate deve ser transversal e, como a senhora falou, indígenas, grupos minorizados em direitos, né? Negros, indígenas, quilombolas e também hipossuficientes, né? Pobres. Na sua avaliação,
essa crítica dessas pessoas que são contrárias às cotas se dá à desinformação ou ao não reconhecimento de que o Brasil é um país racista? É do não reconhecimento, né? Você toca numa questão chave, fundamental. Esse país ele precisa assumir, né? E precisa reconhecer, né, que é um país racista. A gente pode falar do conceito de racismo sistêmico, estrutural, né? Que está muito mais comum de verificar. Então, assim, as chances de vida, né? De inserção no mundo do trabalho, de remuneração, de permanência na educação, todos os indicadores sociais vão demonstrar que a gente vive numa sociedade que tem um conflito racial, né? E do ponto de vista das desigualdades raciais, por exemplo, a chance de uma pessoa negra com o mesmo currículo que uma pessoa branca de assumir um cargo, eu estou falando no setor privado, por vezes chega a 3 vezes, né? Então, reconhecer que existe o racismo, reconhecer que o racismo ele vai operando em todas as estruturas, em todas as instituições, e é preciso, sim, agir afirmamente. E aí eu queria chamar a atenção, né, para um tema que eu pesquiso nos últimos anos, que é sobre os procedimentos de heteroidentificação, chamadas de bancas de heteroidentificação. Então, a gente tem, sim, uma história importante das cotas raciais nas universidades para pessoas negras, pretas e pardas, mas também, muito recentemente, somente as instituições estão fiscalizando. E eu tenho dados, assim, tanto quantitativos quanto qualitativos, que mostram incidência de fraudes de pessoas que não são negras, que se declaram negras. Então, é importante também refletir sobre a perversidade e a sofisticação do racismo brasileiro. Porque antes houve um momento em que a sociedade era contrária às cotas, sabendo que a nossa universidade se parecia com Suíça, num país que é majoritariamente negros, né? E agora nós temos também, então, essa incidência de fraude, chamar atenção para a importância da fiscalização para o gerenciamento dessas políticas. Nós temos situações, né, assim, eu acho que também para curiosidade, imagino que a população já saiba, de candidatos que se transfiguram, né, que eu chamo de branco transfigurado, que é para ele se parecer negro para burlar. Então a gente está falando de uma sociedade também que, ao não reconhecer a história de injustiça que foi a escravização, ao não reconhecer a discriminação racial que tem o impacto da escravização, mas também da forma da nossa democracia brasileira, que não permite a inclusão de pessoas negras em todos os espaços, especialmente nos espaços de poder e poder político, nós precisamos considerar, sim, que é uma perversidade, né, falta de reconhecimento, mas também eu chamo de um sentimento que tem a ver com o compromisso com a história de injustiça dessa população negra. A gente está falando de questões éticas e morais que vão levando grupos, e a gente está falando especialmente da população branca, que o seu grupo, né, tem com incidência tentado se transfigurar, né, de negro ou somente se autodeclarar para burlar os concursos de altos status, mas também nas universidades, nos cursos de graduação, especialmente aqueles de alto status. Então, chamar atenção para os desafios das políticas de cotas raciais. Um avanço importante, mas precisamos olhar para trás e, na minha opinião, nós só podemos ampliar as cotas raciais. Então, a análise é de ampliação da política, seja por mais 10 anos, mas pensar também em singularidades e especificidades do que foi esses 10 anos. E as universidades vão ter que garantir transparência para a sociedade. Dizer, em 10 anos nós não fiscalizamos. Então, nós vamos ter que abrir o baú da verdade, e dizer quantos brancos fraudaram as cotas para pessoas negras em 10 anos. E o que é que essas instituições farão? E aí a sugestão é que sejam medidas reparatórias, considerando que as cotas raciais também já são de reparação. Perfeito. Professora Marcelene Garcia, quando da implantação da lei das cotas, efetivamente, nas universidades, tinha um discurso meio que falaciano para esconder o preconceito e a discordância de que a chegada dos negros vindo de escolas públicas e as cotas iria nivelar o nível das instituições, dos cursos por baixo. E aí se viu-se ao longo desses mais de 10 anos que é uma falácia totalmente equivocada, preconceituosa e errônea. Eu queria que a senhora falasse para a gente como é que está essa questão especificamente hoje.
É impressionante, né? Porque foi isso mesmo, né? E nós sabemos o quanto os nossos estudantes, eu falo de negros, mas também poderia falar de indígenas, pessoas com deficiência, poderíamos falar de quilombolas, né? Então, aproveitar. A gente tem, né, um índice ou de ciência muito próximo. E eu fiz uma pesquisa do Paraná, então acho que foi a primeira pesquisa que analisou cotas lá, porque eu sou, né, oriunda da universidade, e que mostrou que os cotistas negros tinham em 40% dos custos. Então, a coisa do ódio racial, a gente tem que falar de diversidade. Essa instituição, ela precisa de pessoas que traduzem a nossa realidade, pessoas negras, brancas, pobres, indígenas, pessoas com deficiência. Esse espaço de diversidade é que vai favorecer a produção de cabeças e talentos que pensarão o desenvolvimento do país, o desenvolvimento social, né? Garantindo equidade entre os grupos, e não desenvolvimento social, historicamente, como sempre o Brasil construiu, excluindo a população negra, que é majoritária. Então, assim, essa coisa do ódio racial, muito pelo contrário. Eu tenho pesquisas, assim, fantásticas de estudantes de classe média branca, que os pais e mães vão falar da importância que foi desse convívio. Então, muitas vezes, olha também o ângulo das ações afirmativas, que é esse conceito alargado, que é a oportunidade, inclusive, de pessoas que nunca tiveram professores negros ou colegas negros, de pensar também a sociedade a partir daquele espaço que agora é diverso, como é o IFBA, como é a UFBA, como é a Federal do Paraná, como são as outras instituições, inclusive a USP, né, que avançou também na política, que isso foi muito importante. Nós estamos com uma outra cara da universidade brasileira. Isso é um processo altamente revolucionário e é graças ao movimento negro. O movimento negro tensionou e levou os outros grupos, isso é fantástico. Nossa deferência aos intelectuais, aos ativistas, os que vieram antes. Muito bem. Perfeito. Muito obrigada. Quero agradecer a participação da professora Marcilene Garcia, doutora em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista, foi coordenadora geral de ações afirmativas da Secretaria Municipal de Igualdade Racial do município de São Paulo na gestão Fernando Haddad, e dizer para você que acompanhou essa entrevista que o movimento Cotas, sim, tá na rua, e para quem tiver mais interesse, dá para buscar no Google, né, professora, para saber mais da importância da política de cotas. Obrigada. Cota sim. Valeu. Abraço, Um abraço, professora. No último dia 2 de outubro, milhares foram às ruas no Brasil e no mundo nos atos organizados pelas centrais sindicais, partidos progressistas e movimentos populares que pautaram o debate da fome, da carestia, do desemprego, da defesa dos serviços públicos contra as privatizações e pelo Fora Bolsonaro. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST. Boa noite, João Paulo, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, dizer da alegria novamente estar aqui com vocês nesse espaço maravilhoso e, mais do que isso, poder debater com todos que estão nos acompanhando essa conjuntura política, em especial os atos que aconteceram nesses últimos dias. Perfeito, prazer é todo nosso. João Paulo, eu queria que você fizesse para a gente uma avaliação de como foram os atos no último sábado, aqui no Brasil e também fora do Brasil, como essa série de reivindicações que eu citei aqui na minha introdução, mas com uma bandeira que uniu muita gente pelo Fora Bolsonaro. O que você pode falar para a gente dos atos do último dia 2? Olha, foram uma ação muito importante. Nós tivemos quase 300 atos que aconteceram aqui no Brasil e fora do Brasil. Há quem diga que teve um envolvimento de aproximadamente 800 mil pessoas, e eu acho que isso foi de uma relevância muito grande. Também que era importante salientar, porque é um ato que, pela primeira vez, ao longo desse ano de teve a participação massiva de muitos partidos e, de uma forma ou de outra, queriam usar o comandante, como foi o ato aqui de São Paulo. Também que os movimentos populares continuam firme participando das manifestações do Brasil inteiro. As centrais sindicais vieram convocando o ato e participando. E, claro, nós tivemos a oportunidade de que há uma unidade no campo progressista contra esse governo fascista, golpista, mas, acima de tudo, para denunciar os problemas sociais, o problema da fome, em especial o problema do desemprego, que atinge milhões de famílias em todo o Brasil.
João Paulo, eu queria trazer mais um pouco da sua avaliação sobre essa grande frente ampla. Como você muito bem citou na sua primeira resposta, reuniu aí mais de 20 partidos que estão sinalizando que existe agora uma pauta em comum, que é justamente o impeachment urgente do presidente Jair Bolsonaro. Como você avalia essa união, independentemente dos espectros políticos que sabemos que têm suas grandes diferenças, e qual é a tendência para os próximos atos? Olha, importante para quem está nos acompanhando, quero aproveitar para pedir desculpa que eu estou na roça e a minha internet está um pouquinho frágil, então ela fica meio atrapalhando aqui, então assim, acontece nas melhores lives esse momento de internet meio fraca. Mas é o seguinte, olha, eu acho que tem 3 oposições campo progressista que é importante levar em consideração ao fazer um balanço. O primeiro, tem um setor da sociedade que acha que só podemos ir para a rua se for frente ampla. Unidade com setores de centro e de direita, que é fora Bolsonaro. Um pouco do que foi aquele dia 12 famoso. Tem um outro setor que diz o seguinte, olha, não precisamos fazer ato de rua, porque parte da população está querendo Lula livre, querendo Lula presidente em 2022. E uma outra parcela que diz, olha, é importante continuar ocupando as ruas, que as eleições de 2022 dependem muito de 2021. O ato do dia 2 foi um pouco essa concepção de quem acha que tem que manter a ocupação das ruas. Por isso que eu acho que foi muito bom, foi um ato que não teve nenhum incidente. Nós tivemos 2 pequenos problemas que não devem ser levados em consideração, que foi uma pequena vaia à fala do Ciro Gomes aqui em São Paulo, e isso acabou tomando a rede social, mas o próprio Ciro avalia que não foi um elemento relevante. E nós tivemos dificuldade de ter uma manifestação mais ampla para o interior, só tivemos nas grandes cidades. Agora, também teve um efeito importante, que foi as manifestações a nível internacional, tanto por causa da denúncia contra o Bolsonaro naquela ida da ONU, mas também a militância, a sociedade que está fora do país, está vendo a desastrosa governança desse governo no Brasil. Por isso eu acho que o balanço é positivo. O grande desafio que está colocado, e é importante quem está nos acompanhando aqui, é o que fazer nos próximos passos. E nos próximos passos, eu acho que nós temos 3 calendários que eu queria aproveitar o momento para poder discutir com vocês. O primeiro é agora, já na próxima semana, o dia 16 de outubro. É o Dia Internacional da Luta contra a Fome e da Defesa dos Alimentos Saudáveis. O mundo inteiro vai fazer algum tipo de manifestação defendendo o Dia dos Alimentos. A segunda manifestação que está sendo e tentando se construir é o dia 15 de novembro. Para nós é uma data importante, uma data da República, mas é uma data que tem que ser discutida com todo mundo, se é possível fazer ato de massa ou ato político. E o último calendário do mês de novembro é o dia 20, que é o Dia da Consciência Negra, é quando se mobiliza em defesa do direito do povo preto desse país, claro, homenageando o grande Zumbi dos Palmares. João Paulo, você tocou num ponto, já para o próximo dia 16, que diz respeito à fome. Vem chamando muita atenção nos últimos meses aí, filas de pessoas em supermercados, açougues, para comprar ou retirar osso. Na última semana, viralizou nas redes venda de carcaça de peixe para a população. Nesse sentido, eu pergunto, além de todas essas bandeiras, como é que faz para colocar em evidência essa questão tão degradante que é a fome da população brasileira, que afeta milhões de brasileiros que passam fome e, além desses, os que vivem em insegurança alimentar, João Paulo? Olha, é uma tragédia o que está acontecendo no Brasil se tratando da fome. Nós temos mais de 2 milhões de famílias que estão abaixo da pobreza, em situação de miséria absoluta. E, claro, consequência disso é nesses anos as pessoas pedindo excesso da carne, que é o osso, para essas pessoas comerem. Você viu uma venda massiva de pé de galinha, como acontecia nos 16 anos, e assim sucessivamente. Se as pessoas estão passando por essa necessidade da carne, você imagina dos outros temas que envolvem, por exemplo, o preço caríssimo, que é uma tragédia de valor, os problemas referentes ao preço do gás e do combustível e, acima de tudo, a inflação corroeu parte do salário mínimo. Então, hoje há quem diga que o salário real dos brasileiros não é esse R$ 1.100, é aproximadamente R$ 600. É o poder de compra que ele tem. Fora isso, nós também temos um problema
do preço do alimento, como um todo, que está muito alto. O que nos preocupa, e é muito importante poder tratar esse assunto, é que nós corremos o risco de ter um dos Natal mais difícil do povo brasileiro dos últimos 20 ou 30 anos. E por isso que a sociedade tem que se mobilizar, tem que lutar contra a fome, tem que denunciar esse governo, e a forma de fazer a denúncia se chama Fora Bolsonaro. João Paulo, queria saber da avaliação sua sobre a manifestação, o protesto, a ação feita pelo MST em frente à sede do Ministério da Economia, por ocasião da revelação do Pandora Papers, que coloca no bojo das investigações das offshores, com dinheiros, com quantias milionárias em paraísos fiscais, o ministro Paulo Guedes. Diante desse cenário de carestia, de fome, que foi muito bem apontado por você na resposta anterior, qual a avaliação disso e a importância também de mais esse ato de resistência? É um absurdo, uma aberração. O que nós vimos essa semana com as denúncias do ministro está ganhando em cima da oscilação do preço do dólar, em cima da oscilação cambial. Isso demonstra que toda essa política econômica ela tem um único objetivo: enriquecer o ministro, segundo, o presidente do Banco Central, e terceiro, o agronegócio. São as três únicas forças, se é que podemos chamar assim, que tiveram algum benefício com essa política econômica e cambial do governo Bolsonaro. Por isso que nós do MST fomos fazer aquela manifestação, aquele escracho no Ministério da Economia, para dizer que enquanto a população está comendo pé de frango, eles estão curtindo as suas praias, os seus resorts, as suas fortunas em paraísos fiscais, à custa da fome e da miséria do nosso povo. Além disso, é muito importante aproveitar o momento para também fazer a denúncia contra a política de privatizações em curso deste governo Bolsonaro, toda a sua tentativa de mudanças na Constituição, que muda em especial o serviço público brasileiro, que vai precarizar ainda mais. Por isso nós também estamos nessa luta. E, por fim, o que envolve os trabalhadores do campo. Até agora, ninguém conseguiu acessar nenhum tipo de política de crédito. Nós corremos o risco de ter um ano com uma safra da agricultura familiar muito menor, e por isso que nós fomos fazer esse protesto no Ministério da Economia. E o Movimento Sem Terra, junto com as demais forças políticas, vai continuar vigilante, em especial com a próxima atividade política, que é com o relatório da CPI. Achamos importantíssimo o resultado dessa CPI, que eu imagino que vai indiciar tanto o presidente Bolsonaro, mas os ministros e toda essa corja de fascista que ganhou com a vacina e, ao mesmo tempo, criou toda uma política negacionista para ganhar dinheiro com esses tratamentos, como a gente já viu nas denúncias feitas, tanto nos hospitais aqui em São Paulo, como, de modo geral, os famosos tratamentos. Ou seja, nós até o Natal temos muitas lutas, muitas batalhas. João Paulo, para finalizar, como é que está a questão de solidariedade e de arrecadação de alimentos por parte do movimento? Durante toda a pandemia, o MST teve várias iniciativas, outras iniciativas também se somaram, e a gente sabe que o momento é muito delicado. Nesse sentido, como é que vocês estão lidando com essa questão atualmente? Como é que está essa questão de arrecadar alimentos, de distribuir alimentos em todo o Brasil? Olha, a primeira tarefa nossa é produzir alimento para a subsistência do nosso povo assentado de reforma agrária e acampado. Nós não podemos permitir que a fome entre nos acampamentos, nos assentamentos do MST. Situação dificílima, pouco crédito, pouca comercialização, mas nós temos que ter um espírito de muita solidariedade com o nosso povo num momento como esse. A segunda grande tarefa é nós produzir alimento para uma política de solidariedade com o povo da cidade. É muito importante que nas periferias, nas comunidades, na rede de militantes sociais, nós tenhamos condições de dividir o pouco que nós temos. O que nós temos é alimento. Sabemos que essa tarefa é do Estado brasileiro, dos governos, das prefeituras, mas nós devemos e temos a clareza de dar essa contribuição de uma política muito solidária de produção de alimentos. Nós vamos preparar uma grande ação para ser feita agora entre os dias 14, 15 e 16. Vamos distribuir alimento no país inteiro e vamos montar um plano para o que nós estamos chamando do Natal Sem Fome. Um planejamento que possa envolver plantio, que possa envolver colheitas e que possa, ao mesmo tempo, ter uma relação com outras organizações que
que já está fazendo isso nos grandes centros, nas grandes comunidades desse país. Num momento como esse, se juntar e garantir que ninguém possa morrer de fome nesse país. Muito bom. João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST, obrigada pela participação e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade e queremos que todos continuem muito firme e forte nas lutas e no Fora Bolsonaro. Até mais. Abraço. Olha só, os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado, que apura ações e omissões do governo de Jair Bolsonaro na pandemia, se aproximam do final. O relatório final da CPI será divulgado no dia 19. Mas antes, a comissão convocou mais uma vez o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Boa noite, senador. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. Uma alegria poder estar com vocês da Rede TVT. Obrigada. Senador, na semana em que o Brasil ultrapassou a triste marca de 600 mil mortes perdidas em decorrência da pandemia de Covid-19, os trabalhos na CPI se aproximam do final. Eu queria que o senhor falasse para a gente qual é a expectativa para o relatório que será apresentado pelo senador Renan Calheiros. Bem, eu acho que o relatório será bastante consistente, muito contundente, vai apontar todos os crimes que foram praticados, tanto pelo presidente da República, quanto pelo seu governo, quanto por outros atores públicos ou privados, e deve dar uma resposta à angústia do povo brasileiro de saber quem são os responsáveis por essa crise sanitária, política, econômica e social, e que produziu tanto sofrimento a mais de 600 mil famílias do nosso país. Acho que ele será consistente no sentido de que há um conjunto importante de provas materiais, testemunhais, temos vídeos, temos relatórios, temos sigilos quebrados, e eu acredito que a CPI, diferentemente do que muita gente imaginava, ela pode sim ter um efeito importante e, com toda certeza, não vai acabar em pizza. Senador, nessa semana tivemos pontos importantes de depoimentos. Houve também um depoimento que me tocou bastante, que foi de um paciente que sobreviveu por insistência da família, na verdade, tratado então na Prevent Senior, que acabou aparecendo aí, né, nesse contexto, na esteira das investigações, mas queria saber do senhor qual é, na sua visão, o principal ponto que a gente conseguiu acompanhar essa semana na CPI. Bom, eu acho que esse depoimento, esses dois depoimentos, do médico e também do paciente, foram muito relevantes, porque eles deram uma face humana, não é? A várias coisas que estavam denunciadas no papel, ou no máximo informações que nós tínhamos no WhatsApp. Eu acho também que o depoimento do presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar permitiu que nós tivéssemos uma noção da incompetência, da indiferença, da omissão que o governo federal teve em todo esse processo, não diretamente pelos atores que compõem a Agência Nacional de Saúde, mas muito mais por eles não terem cumprido aquilo que era o papel da agência, com toda certeza pelas pressões exercidas pelo Bolsonaro, direta ou indiretamente, né? Mas, sem dúvida, o depoimento do senhor Tadeu, o advogado Tadeu, que foi salvo pela persistência, pela perseverança da sua família, ele é muito contundente. Ele provou que estavam fazendo um experimento sem que as pessoas tivessem conhecimento, sem que suas famílias soubessem, sem que as famílias e as pessoas tivessem dado autorização, de que havia uma ação sistemática para prescrever e administrar medicamentos que não tinham
qualquer tipo de eficácia contra a Covid-19 e também a ideia de que determinados pacientes que passaram a se tornar muito onerosos para o plano de saúde deveriam deixar de ocupar as UTIs, enfim, deixando essas pessoas jogadas à própria sorte. Eu acompanhei esse depoimento, a mim, Maria Tereza, tocou muito, eu fiquei muito emocionado. Aliás, eu acho que o Brasil inteiro ficou emocionado, o senador Humberto Costa, com esse depoimento, porque é uma coisa que implica diretamente em sobrevivência e, acima de tudo, o que estava em risco ali, em jogo, né, a vida humana, né, a qualquer custo. E ficou claro no depoimento deste sobrevivente o quanto estava em jogo quando ele estava internado. Mas, senador, eu quero agora abordar com o senhor. Durante os trabalhos da pandemia, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é apurações e omissões do governo Bolsonaro frente à pandemia, agora no final, vocês tiveram apoio de um grupo de juristas, né? A Comissão Parlamentar, alguns senadores se reuniram com alguns juristas. A minha pergunta para o senhor, eu queria que o senhor trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, o quanto é possível afirmar já, através desse aconselhamento desses juristas, quais crimes efetivamente o governo federal cometeu nesta pandemia? Sim, primeiro, os crimes de responsabilidade, eles são evidentes. E todos os juristas com os quais nós conversamos foram unânimes em apontar todos os descumprimentos, né, da Constituição brasileira. O descumprimento quanto ao direito à vida, quanto ao direito à saúde, quanto à obrigatoriedade do Estado de garantir o acesso das pessoas ao sistema de saúde, quanto ao direito das pessoas de terem acesso a esse sistema, crimes de prevaricação e outros que, com toda certeza, se enquadram perfeitamente em crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República e por seu governo. Ao lado disso, nós temos vários crimes comuns, né, que representam transgressões do Código Penal, como, por exemplo, propaganda enganosa de medicamentos, né? Isso também atinge o próprio Código de Defesa do Consumidor. Disseminação de pandemia, desrespeito e transgressão a normas sanitárias vigentes. Creio que nós temos também elementos suficientes para caracterizar os crimes contra os direitos humanos e estamos chegando a uma conclusão de que também os crimes contra a humanidade estão marcados nessa investigação. Inclusive, esse episódio da Prevent Senior é significativo de crime contra a humanidade. Com certeza. Senador, ainda nesse aspecto jurídico, quero agora saber do senhor sobre a figura do presidente Jair Bolsonaro. Acho que restou provado que o governo em si, algumas figuras, realmente concorreram para esse cometimento de crime. Mas quero saber de Bolsonaro. No relatório da CPI, haverá indicação e imputação de possíveis crimes contra o presidente que podem até ajudar a amparar mais um pedido de impeachment, né? Tem tantos, mas enfim, mais um pedido de impeachment contra o presidente? Com certeza, embora o que vá definir haver ou não o impeachment não seja nós termos mais evidências, né, do cometimento de crimes de responsabilidade, mas todos esses crimes de responsabilidade a que eu me referi, eles são passíveis de definirem um processo de afastamento do presidente da República. Nós vamos entregar esse relatório ao presidente da Câmara dos Deputados. Provavelmente, com base nesse relatório, entidades ou cidadãos vão demandar um pedido de abertura de um processo de investigação para o impeachment do presidente da República, não é? E eu acho que está muito bem caracterizado um conjunto de crimes que podem ser caracterizados mesmo como de responsabilidade. Então, se depender do trabalho que a CPI fez, há sim mais elementos para que se possa avançar num processo de impedimento. Senador Humberto Costa, vamos falar agora do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele foi aprovado, convocaram ele pela terceira vez, ele vai mais uma vez à CPI. E na sexta-feira,
O ministro Marcelo Queiroga, em visita a Teresina, ele falou, abre aspas, é absolutamente contrário à obrigatoriedade do uso de máscaras contra a Covid. Senador, mais uma fala de um ministro de Estado da Saúde que vai contra tudo que prega a Organização Mundial de Saúde. O que levou a comissão a reconvocar Marcelo Queiroga mais uma vez à CPI? Bom, primeiro nós havíamos feito uma demanda ao Ministério para que nos informasse em 48 horas quais são os planos do governo para garantir não somente a dose de reforço que tem que ser dada esse ano aos pacientes que tomaram a vacina contra a Covid, e também nós queríamos saber qual é o planejamento do governo para o ano que vem, na medida em que há quase que um consenso de que, pelo menos nos primeiros anos seguintes agora, nós teremos vacinações anuais contra o coronavírus, né? E, no entanto, esse prazo não foi respeitado. Ao mesmo tempo, nós tivemos informação de que o Ministério da Saúde, atendendo a uma determinação do presidente da República via o ministro da Saúde, não tomaria uma decisão sobre um parecer que foi emitido por integrante da própria Comissão de Incorporação de Tecnologia do Ministério da Saúde, a Conitec, e que tratava do uso da cloroquina e daquele tratamento precoce. Todo mundo lembra que quando o Queiroga esteve na CPI, sempre que a gente perguntava a opinião dele sobre o tratamento precoce, ele dizia que tinha pedido um parecer a um grupo de cientistas, que o que eles disserem vai ser adotado pelo Ministério, pela Conitec, e, no entanto, ontem, quando já havia esse parecer, não é, nós tivemos o conhecimento de que, por orientação do Ministério, esse tema foi retirado da pauta da reunião dessa comissão, a Conitec. Não é? E, por outro lado, nós achamos que era uma afronta o fato de, depois de ter voltado dos Estados Unidos, a primeira reunião que ele teve foi com os integrantes do Conselho Federal de Medicina, em grande parte responsáveis por essa tragédia de tantas pessoas terem comprado, tomado esses medicamentos que são completamente ineficazes contra a Covid-19. Senador, para a gente já ir encaminhando para a conclusão da nossa entrevista, eu queria perguntar para o senhor sobre um episódio que aconteceu de uma juíza, a juíza do caso Henry, que criticou durante a audiência, durante o julgamento, a CPI, chamando de circo, né? Uma narrativa bastante bolsonarista, né? A gente sabe que os senadores da base governista têm também tentado colocar essa narrativa. Na sua visão, o trabalho que tem se provado tão sério da CPI, aqui o senhor trazendo todos esses elementos, por que ainda se insiste para além do Congresso, porque no Congresso a gente sabe que é um aspecto político, mas fora em desqualificar o trabalho da CPI? Bem, como os fatos eles são contundentes, né? Eles são absolutamente cristalinos, não há como o governo querer contestar com outros fatos ou com uma visão científica. Por essa razão, então, a decisão do governo, desde o primeiro momento, foi o de tentar desqualificar a CPI para, assim, desqualificar as denúncias que o governo recebeu, os depoimentos que foram feitos, os fatos que nós conseguimos provar. Então, é por essa razão que eles insistem nesse tipo de versão, né? Eu só lamento que pessoas esclarecidas, que inclusive, como essa juíza, têm conhecimento jurídico e têm o poder de tomar decisões que incidem sobre a vida das pessoas e da sociedade, possam acreditar num tipo de visão ou de versão como essa, né? Mas eu acredito que a maioria esmagadora da população brasileira não concorda com essa visão. Acha que a CPI cumpriu um papel histórico muito importante de deixar a nu tudo o que aconteceu nesse período da pandemia e, ao mesmo tempo, dar
às pessoas, pelo menos, o conforto delas saberem o que ocorreu e de quem são os responsáveis por essa tragédia, como eu disse, nunca antes vista no nosso país. É isso. Senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, muito obrigada mais uma vez pela participação e até uma próxima oportunidade. Agradeço a você, agradeço a Cosmo, um abraço para todos que acompanham a TVT e a Rádio Brasil Atual. Abraço, Obrigado, senador. Um abraço. E antes do intervalo, vamos de paródia do Edu Krieger. O músico e compositor criou Acorda Gado a partir de Disparada de Geraldo Vandré e Théo de Barros. Vamos conferir. Repare em seu capitão, nos cargos que ele vai dar. Lá vem o tal do Centrão, lá vem o tal do Centrão, lá vem o tal do Centrão, que ele tem que agradar. Prometeu na eleição não ter toma lá da cá. E agora tá dando tudo, agora tá dando tudo. E o gado chora ao comprovar que ele mentiu pra ganhar. Na boiada já tem boi que dizia o mito é rei, mas enfim se arrependeu quando o Centrão aparece. A mamata prevalece pra esconder toda a verdade, dá cargos e uma bolada, pois o governo morreu. Bolsonaro teve um tempo, tava firme, tava forte, em seu gado muita gente desprezava nossa lei. O Bozo vivia um sonho, fazendo arminha e tal ok. Mas o mundo foi rodando, o mito foi pelo ralo, seu sonho desmoronando, as versões se confrontando, as visões se clareando, e o povo disse cansei. Alguns insistem em seguir de moto esse presidente, não sei se é gado ou se é gente, é um gado vira-lata, segue até psicopata, mas a gente é diferente. Se você não concordar, perdão, mas vá se ferrar, prefere se enganar, então vê se não me amola. Quem pertence a esse gado vai pastar noutro lugar. Na boiada já tem boi que dizia o mito é rei, mas agora viu também que enquanto o seu mito desce, o Centrão se fortalece. E o dinheiro que ele deu, o dinheiro que ele deu, quem paga é você e eu. Mas o mundo tá sacando que ele caiu do cavalo, se exalta e grita caguei, agora é só desespero. Tá soltando grana forte e o nome disso eu já sei. Toma lá, 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 da cá, da cá, da cá. Bom, e a gente vai para um breve intervalo aqui no Revista Brasil TVT e volta daqui a pouquinho, não saia daí. De volta com a Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. No mês que vem, os venezuelanos vão às urnas para escolher mais de 3 mil cargos públicos, entre prefeitos, vereadores, governadores e deputados estaduais. A União Europeia confirmou que enviará uma missão de observação para as eleições regionais de 21 de novembro na Venezuela.
Para falar sobre o atual momento da Venezuela e as eleições do mês que vem, nós conversamos agora com Michele de Mello, que é jornalista e correspondente do Brasil de Fato na Venezuela. Olá, Michele, seja muito bem-vinda. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Michele. E, Michele, antes de entrar especificamente na pauta das eleições da Venezuela, eu queria que você trouxesse para a gente, para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, um panorama do momento atual da pandemia aí na Venezuela. Tá certo. A Venezuela, desde o início da pandemia, já em fevereiro do ano passado, tem sido um exemplo na forma como tem gerido, né, controlado a pandemia. Nesse momento, o país realmente enfrenta uma terceira onda. Inclusive, na última semana teve uma média de cerca de 10 mil casos acumulados durante a semana, que foi um recorde para 2021, um recorde negativo, é claro, né, para a Venezuela. Aqui também existe a circulação, que inclusive a própria Organização Mundial da Saúde já disse que é predominante a circulação da variante Delta, que é essa nova variante do vírus, mais contagiosa, né, mais agressiva. Ela também está presente aqui na Venezuela, com fortes indícios, inclusive, de que veio através da fronteira entre Brasil e Venezuela, ou da fronteira entre Colômbia e Venezuela. Mas, nesse momento, o país tem acumulado cerca de 375 mil casos e cerca de 4.500 falecidos, apesar desse novo boom. O objetivo é tentar vacinar até 70% da população venezuelana até o final desse mês de outubro, para que em novembro e dezembro sejam levantadas todas as restrições relacionadas à quarentena a nível nacional. A Venezuela continua estabelecendo hoje medidas de restrição, de isolamento social em todo o país. Foi o primeiro país da nossa região, da América Latina, a estabelecer quarentena a nível nacional. Há algum tempo, já há um pouco mais de um ano, estabeleceram um novo plano que se chama 7+7, então você tem uma semana de serviços abertos e uma semana de quarentena radical. Essa semana de quarentena radical justamente só estão os serviços essenciais. A proposta do governo é isso, né? Chegar a 70% de vacinados para então acabar com todo tipo de restrição. Até o momento, segundo o governo, já tem vacinados cerca de 40% aí da população venezuelana. Agora, os dados que estão fornecidos para a Organização Mundial da Saúde são menores, né? As cifras são menores. Seria cerca de 20% da população que já completou o ciclo de vacinação. Perfeito. Bom, e como o Cosmo já disse, já fez o prenúncio aqui, vamos falar agora de eleições regionais em novembro, notícia de que observadores internacionais vão fiscalizar o pleito. O que está em jogo, Michele? Qual que é o clima? O que você tem para contar para a gente? Olha, o clima é de muito em relação a esse processo eleitoral, porque ele caminha paralelamente contra o processo importante aqui na Venezuela, que é a mesa de diálogo entre governo e oposição. A mesa acontece no México, mas já teve uma série de frutos e que, como eu digo, paralelamente com essas eleições, eles parecem representar de que tem um setor importante da política venezuelana, que é um setor de direita e de extrema-direita, que pelo menos nos últimos 5 anos decidiu boicotar os processos eleitorais, que agora está decidindo novamente, né, voltar, digamos, à rota constitucional, né, às disputas constitucionais. E isso inclui participar desse processo eleitoral. Então, por um lado, né, para o chavismo vai ser um termômetro em relação à sua popularidade, até porque esse seria o último processo eleitoral antes das presidenciais. E para a direita, para essa extrema-direita, também vai ser um momento de se medir nas urnas, né? De saber como realmente eles podem se sair no voto, já que eles têm pelo menos aí 5 anos boicotando os processos eleitorais. Então, tem bastante expectativa. Segundo as últimas pesquisas de opinião, mais de 60% dos venezuelanos estão dispostos a participar. Lembrando que aqui na Venezuela o voto é facultativo. E vamos ver, né? Agora, nesse domingo, né, hoje a gente está tendo justamente um processo de simulação das eleições, que eles chamam de simulacro eleitoral. É um processo que sempre acontece, faz parte do calendário eleitoral venezuelano, e justamente é um exercício de voto, né? É um exercício para que as pessoas se familiarizem com a urna eletrônica, para que elas vejam como vão ser os detalhes, ainda mais agora, né, em pandemia, como vão ser as medidas de biossegurança. E isso está acontecendo hoje na Venezuela, o que também mostra novamente essa tradição do voto, essa tradição eleitoral, né? Em 22 anos de administrações chavistas, nesses últimos 22 anos de administrações chavistas, foram realizadas 26 eleições, ou seja, mais de uma eleição por ano. E se a gente contabilizar esses processos de simulação das eleições,
os venezuelanos votam bastante, eles vão bastante para as urnas. Michele, agora, desde do último pleito, a Venezuela vem passando por um processo aí muito tenso, né, envolvendo a oposição e o governo chavista do atual presidente. Como é que está a situação de momento? Como é que estão os ânimos aí no que diz respeito aos seguidores, à popularidade do atual presidente e mais, né, o que vem acontecendo daquelas brigas anteriormente na Venezuela por conta da oposição? O que você pode falar para a gente? Bom, justamente como essas eleições que vão acontecer agora, elas caminham em paralelo com o processo da mesa de diálogo nacional, a gente vê que sim, tudo caminha para uma certa conciliação, digamos, né? Existem uma série de aspectos que estão sendo discutidos nessa mesa de diálogo, como, por exemplo, essa oposição de extrema-direita que não participou das eleições, quer ter representação nos poderes judiciais, quer ter representação no poder eleitoral. Já houve uma reforma do poder eleitoral fruto dessas negociações. Então, realmente, essa polarização política que a gente vivenciou nos últimos anos, bom, que os venezuelanos, principalmente, né, vivenciaram nesses últimos anos, ela tem dado uma amenizada. É claro, as diferenças políticas, elas estão dadas, as diferenças de projeto político, né, de projeto de país, elas estão bem expressas, assim, né, em quase todo tipo de debate político que existe no país. No entanto, parece que essa oposição de extrema-direita se convenceu de que não tem como vencer através de uma via violenta, né, através do golpe de Estado, até porque nesses 2 últimos anos, pelo menos, né, e desde 2019, quando iniciou toda a narrativa do Juan Guaidó como presidente autoproclamado, a gente vivenciou uma série de tentativas de golpe de Estado que foram frustradas, né, que elas não funcionaram, não deram certo. E essa oposição, ao optar pela violência, ao não participar dos processos eleitorais, segundo as últimas pesquisas de opinião, tem perdido muito popularidade com a população venezuelana, né? As últimas pesquisas de opinião apontam que nenhum dos principais líderes da oposição teria mais de 30% de apoio popular. Então, eu acho que é um processo realmente de reconstrução da oposição e do chavismo também de se reinventar. Afinal, depois de 22 anos de governo, claro que também que existe um desgaste, todo esse processo de crise econômica a partir do bloqueio que iniciou em 2015 também gera uma série de problemas reais, né, na vida dos venezuelanos, que ainda que você saiba que existe o bloqueio, né, essa responsabilidade recai sobre o atual governo. Então, eu acho que é um momento realmente de reinvenção, de reacomodar a política nacional, tanto para a direita como para o governo. E aí, só para finalizar também, para te responder esse aspecto, Cosme, que no ano que vem, o presidente Nicolás Maduro chega à metade do seu mandato. Segundo a Constituição venezuelana, poderia ser acionado um referendo revogatório. Para isso, é claro, né, tem todo um processo de colher assinaturas, enfim, não é tão simples, mas esse mecanismo poderia ser ativado. Então, tudo indica que tanto o governo como a oposição se preparam para a possibilidade de que no ano que vem talvez aconteça um referendo, né? No caso, essa oposição de extrema-direita volta a participar das eleições para ir pouco a pouco, digamos, acumulando forças para ver se no ano que vem conseguiria fazer um referendo revogatório que implicaria numa nova eleição presidencial, que é a principal demanda, historicamente, da oposição de direita na Venezuela. Michele, queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre a questão dos embargos, o quanto isso afeta o chavismo, sobretudo porque a gente está falando de narrativa, você muito bem falou que não será a via da violência da oposição, e vamos lembrar que essa semana o opositor venezuelano Leopoldo López, nos Estados Unidos, chegou a tentar desqualificar um eventual e futuro processo eleitoral. Como que se tensiona essas duas narrativas? Principalmente esses nomes da oposição que estão no exterior, né, e que fizeram sua vida política, ou que estão fazendo sua vida política no exterior, são as pessoas que mais atacam a mesa de diálogo, que mais atacam qualquer possibilidade de processo eleitoral. Mas é um pouco consenso, principalmente nos analistas que estão dentro do país, de que isso é puro discurso, né? Porque na prática, o partido do Leopoldo López, por exemplo, que é o mesmo partido do Guaidó, o Vontade Popular, vai participar dessas eleições.
e inclusive já tinha rachado, já tinha se dividido nas eleições legislativas de dezembro do ano passado, porque uma parte da organização política queria disputar as eleições, enquanto justamente as pessoas que estão fora, né, esses dirigentes que estão fora do país, dizem que não existem condições para celebrar eleições livres e transparentes. Quando isso também não se aplica, né? O sistema eleitoral venezuelano é considerado um dos mais eficientes e transparentes do mundo, como vocês comentaram, né, na abertura desse bloco. A gente vai ter aqui, né, observadores internacionais da União Europeia, da América Latina, inclusive dos Estados Unidos, né? Esse processo eleitoral de hoje, essa simulação das eleições de hoje, já estão sendo acompanhados por esses representantes, inclusive do Instituto Carter, né, do Centro Carter dos Estados Unidos. Agora, esse setor da oposição que está no exterior, justamente, se apoia nesse discurso de que não existem garantias democráticas para continuar mantendo a estrutura do seu governo paralelo. E essa estrutura do governo paralelo é financiada através do bloqueio. Né? O bloqueio econômico, nesses últimos 6 anos, gerou cerca de 130 bilhões de dólares em prejuízo para a Venezuela. Hoje ainda existem cerca de 7 bilhões de dólares bloqueados em contas no exterior. E os países que continuam reconhecendo esse governo paralelo do Juan Guaidó dão a esse setor da oposição, no caso ele, o Leopoldo Lopes e demais representantes, o direito de gerenciar esses fundos, o direito de gerenciar esses ativos. E é através desses ativos que eles fazem a vida deles, digamos assim, né? Então, é claro, existe um setor que lucra realmente com o bloqueio e que lucra com essa situação de polarização política. Agora, tudo indica que a partir desses diálogos, essa polarização deve diminuir e a principal reivindicação do governo bolivariano, né, do governo do presidente Nicolás Maduro, é justamente o fim do bloqueio. Michele, o nosso tempo está chegando ao final, mas eu quero te fazer uma pergunta, porque diz respeito ao momento atual de pandemia no mundo e mais particularmente na Venezuela. Você falou do bloqueio, né? Bloqueio econômico de reservas da venezuelana fora. Na tua opinião, que é radicada aí na Venezuela, o quão isso foi impactante na condução da pandemia aí na Venezuela, esse bloqueio de recursos do governo de Nicolás Maduro? Olha, bastante, Cosmo, porque se a gente analisar todos os índices relacionados a aspectos sociais e econômicos da Venezuela, a partir do bloqueio todos esses índices caíram. Então, ou seja, você tem dados reais, né, tem inclusive um relatório da relatora especial da ONU, a Lena Durran, que acaba de apresentar no Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é isso, que as sanções e que o bloqueio tem um impacto devastador evidente na economia, na vida dos venezuelanos. Agora, em pandemia, a coisa ficou ainda pior, porque a Venezuela tem uma série de dificuldades de conseguir utilizar o dólar nas suas transações a nível internacional, não tem crédito a nível internacional justamente por conta das sanções, e tem várias empresas que simplesmente não querem comercializar com a Venezuela com medo de ser sancionada pelos Estados Unidos ou pela União Europeia, ou seja, com medo de sofrer algum tipo de multa. Se não fosse suficiente isso, né, já para dificultar o acesso da Venezuela a insumos médicos gerais, né, seringa, etc., e inclusive agora a vacina, também houve um bloqueio de parte do pagamento da Venezuela ao consórcio que foi criado pela OMS, o consórcio COVAX, para distribuição de vacinas em países que fazem parte, que são membros da OMS, né? Então, a Venezuela não teve acesso à sua cota de vacinas, porque parte desse valor foi bloqueado num banco na Suíça, essa transferência de valores, né, desse banco para a OMS foi bloqueada, dizendo que eles não sabiam exatamente qual era a origem desses fundos, quando são bens públicos venezuelanos, né? Tá certo. Bom, então é isso, assim, é uma situação evidente de roubo, né? De dificuldade de todo tipo de acesso aos seus próprios bens, é isso que a Venezuela vive hoje e os venezuelanos em geral. Esperamos que com o exercício de hoje, com as eleições do dia 21 de novembro, a situação melhore. Verdade. Muito bom. Michele, muito obrigada pela participação. Michele de Mello, jornalista, correspondente da Brasil de Fato na Venezuela. Obrigada e até a próxima. Muito obrigada a vocês e até a próxima, gente. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço.
E neste sábado, 9 de outubro, foi aniversário de morte do militante revolucionário Che Guevara. Morte dele que aconteceu em 1967. Che Guevara foi uma figura importante na Revolução Cubana e no debate das esquerdas, especialmente na América Latina. Seu rosto estilizado tornou-se um símbolo da contracultura e se tornou figura global no imaginário popular. Vamos conferir uma homenagem a ele. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hey. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la
E depois desse vídeo falando do Che Guevara, a gente vai falar agora de um momento muito importante, não só aqui no Brasil, mas de forma global. A maior parte dos municípios brasileiros enfrenta problemas ambientais e entre os principais estão as queimadas, o desmatamento e o assoreamento de rios. Tempestades de areia avançam em 5 estados e trazem mais alertas sobre o clima. Além disso, os especialistas afirmam que a crise hídrica vivida no Brasil deve se estender até 2022. Sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Carlos Mink, deputado estadual pelo PSB do Rio de Janeiro e que foi ministro do Meio Ambiente no governo Lula. Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos da equipe TVT. Maravilha. Deputado, o senhor que trabalha com o meio ambiente, foi ministro de Estado do Meio Ambiente. A minha pergunta é, o que está acontecendo? A gente vai presenciar mais desastres como que a gente vem presenciando nos últimos meses aqui no Brasil em relação ao meio ambiente? Infelizmente, sim. O nosso maior desastre se chama Bolsovírus e desmontou a política ambiental, desmontou os órgãos ambientais. Eu me lembro, eu fui 2 anos ministro do Lula, de 2008 a 2010. Nós criamos o Fundo Clima, o Fundo Amazônia. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter metas de redução das emissões. Nós reduzimos em 50% o desmatamento da Amazônia. O que esse pessoal fez aqui? O Salles, e continua a política ambiental ou antiambiental, desmontaram o Fundo Clima, o Fundo Amazônia. O Brasil não cumpre nenhuma das metas que assinou em Paris, na nossa lei de clima, agride as terras dos índios. Mas vamos diretamente aos pontos que você levantou. Ora, vamos começar pelas tempestades de areia, de poeira. Você desmata, queima, usa agrotóxico, o solo vai ficando seco. As árvores seguram também os ventos. Sem elas, a proteção aos ventos diminui. Então, o que acontece? Um solo mais erodido, esse é outro fenômeno, a erosão tem a ver com a monocultura. Um solo mais erodido, mais seco, com menos árvore, esse fenômeno vai se repetir. É claro que há fenômenos climáticos, como a questão da falta de chuva, como a questão dos ventos. Mas esses são os que nós dissemos lá atrás. Por isso que a gente fez a lei das mudanças climáticas, porque essa turma não acredita. Sabe quanto que o Brasil gastou do Fundo de Mudança Climática que nós criamos em 2008, no governo Lula, nos últimos 2 anos? 0,00. Quais seriam as soluções, assim de maneira rápida? Plantio direto, que o Brasil é campeão nessa técnica, integração agricultura, pecuária, floresta, combate biológico às pragas, incentivo ao reflorestamento, reconstituição das matas ciliares que protegem os rios. Aliás, o nome ciliar vem de cílio. Os cílios protegem os olhos, as matas ciliares protegem os rios. Então, isso também vem junto com a questão da seca e da crise energética, que foi a segunda pergunta. Eu vou tentar linkar com essa primeira. Tem o fenômeno das chuvas? Tem, a gente não pode influenciar São Pedro, lá em cima. Mas o que é certo é o seguinte, há programas, por exemplo, você desmata a Amazônia e o Cerrado, evapora menos vegetação, menos evaporação, menos chuva. Então você tem menos água nos reservatórios e parte para térmicas a carvão, a óleo, a gás, que poluem mais, emitem carbono, são muito mais caras. Então, com esse desmatamento recorde, você faz um buraco no clima e um outro buraco no bolso do consumidor. E nós, ambientalistas, militantes,
Temos que esclarecer, porque muita gente do povo fala, não, mudança climática, isso vai acontecer daqui a 40 anos, 60 anos, eu já não vou estar aqui. Não, peraí, isso que você está sentindo doer no teu bolso, tem que ver com isso. E o governo é completamente omisso. Para concluir essa pergunta e devolver para vocês, técnicas para diminuir o consumo de água. A agricultura consome 70% da água doce. Tem técnicas de gotejamento que reduzem esse consumo em mais da metade. O governo estimula isso? Não. Estimular o uso da água da chuva nas cidades. Eu já fiz lei sobre isso. O governo estimula? Zero. Até o esgoto tratado, né, com tratamento secundário, por exemplo, pode ser usado como água para limpar o chão de fábrica, limpar várias coisas com segurança absoluta. Moral da história, não há programas de reuso de água na indústria. A água que refrigera pode ser usada num circuito fechado, não precisa de sair de lá e poluir o meio ambiente. Você pode depurar e continuar usando a mesma água, que nem um carro, por exemplo. Ele usa água, os carros que refrigeram a água. Moral da história, estamos mal. Há problemas adversos, mas o pessoal faz tudo ao contrário. Depois diz que é tudo culpa da natureza. São os maiores destruidores do meio ambiente. Ou culpa individual, né? E isso, inclusive, acaba até afastando a população em geral do debate tão importante do meio ambiente. Queria falar, deputado, com o senhor sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, a COP26, em referência à 26ª edição. Deveria ter acontecido no ano passado, mas por conta da pandemia vai acontecer esse ano. Começa no final de outubro, em Glasgow, na Escócia. Pergunta: qual será o comportamento do Brasil? O que o Brasil vai apresentar na COP26? Em primeiro lugar, é bom que se diga que o Brasil virou um pária ambiental mundial, graças a esse governo, né? Mente descaradamente o Bolsonaro, o Salles na gestão dele. Esse outro a gente nem lembra o nome. Então, disseram que a culpa das queimadas da Amazônia eram do Greenpeace, dos índios. Primeiro tentam negar. Demitiram o diretor do INPE porque ele disse que estava aumentando o desmatamento. É tipo aquele, quebre o termômetro, quando o tempo dos gregos, alguém dizia, não, o mensageiro traz uma má notícia e você enforca, ou decapita o mensageiro. Então, é um governo negacionista, né? Então, o filme está queimado mesmo. Aí o que acontece? É a chamada distância entre a intenção e o gesto. Claro, o agronegócio, o setor mais avançado, o exportador, fica pressionando. O governo está desesperado, está perdendo investimento, perdendo mercado. Aí, quando o Bolsonaro não está apanhado, né, não está surtado, como acontece volta e meia, ele chega lá e fala, não, o Brasil é o país que mais defende o meio ambiente, uma energia renovável, florestas preservadas. Sim. E quais são os gestos? Olha, o último, eu acho que vocês nem sabem, foi ontem. A ONU aprovou uma resolução essencial, o direito ao meio ambiente saudável, direito de cidadania ecológica, obrigações do governo para isso. O Brasil fez não sei quantas emendas tentando obstacularizar, restringir, diminuir o alcance dessa medida tão importante, e em cada uma das suas tentativas, das suas emendas, tinha 4 votos, 5 votos, o voto da Rússia, o voto de algum emirato desses, e ponto final. Quer dizer, pagou um mico, tentou condicionar o respeito à cidadania ecológica a questões de soberania nacional, a questões de transferência de recursos dos ricos para cá. É absurdo. Imagina, quando a gente criou o Fundo Amazônia, a gente conseguiu $1 bilhão. Nossa única obrigação era reduzir o desmatamento. Por que o Salles paralisou isso? Disse que esse dinheiro não ia mais para o combate ao desmatamento, né? Ia para indenizar os proprietários que tinham terras em parques nacionais e não tinham sido indenizados ainda. A Noruega e outros falaram, peraí, não é isso, né? A Noruega é um pequeno país perto da Groenlândia. Um dia que a Groenlândia derreter,
submerge. Então eles disseram, eu trouxe aqui o ministro da Noruega, ele falou, não somos Papai Noel, isso para nós é um seguro de vida. Agora, não é para dar o dinheiro para indenizar proprietário, pelo amor de Deus. Então, eles ficam mendigando dinheiro lá fora, mas desprezaram e paralisaram recursos que nós já tínhamos conseguido aqui, estava correndo super bem. Então, e essa história dos índios, né? Isso internacionalmente é considerado, isso é um etnocídio, porque essa história do marco temporal é uma coisa abjeta. Você dizer, por exemplo, índios que foram antes de 1988 expulsos de suas terras no Pará, no Goiás, no Mato Grosso, porque iam construir estradas, iam construir hidrelétricas. Então, não estavam em 1988, ano da Constituição, na terra que ocupavam há 300, 400 anos. Não tem direito a nada. Isso vai ser derrotado no Supremo, com certeza, mas os índios estão numa mobilização maravilhosa e nós temos que apoiá-los fortemente. São os habitantes originários. Então, infelizmente, há um outro truque que o governo brasileiro quer fazer. Eles querem recalcular as nossas emissões em 2005, jogando elas para cima. Aí, os avanços que nós já conseguimos vão parecer mais substanciais por conta de você inflacionar o ponto de partida. É a chamada pedalada ambiental. Mas só que todo mundo, o pessoal do Observatório do Clima, né, a nossa turma da COP, o Emílio Larover, o Tasso Azevedo, a Suzana Kahn, já mostraram, o mundo todo está sabendo disso. Né? Você não pode fraudar dados ambientais. Hoje em dia você tem a NASA, tem cientistas do mundo inteiro, né? Tem o painel intergovernamental das mudanças climáticas, o IPCC. Aliás, nós temos muitos cientistas nossos aqui do IPCC que ganharam Nobel por conta disso. Então, eles acham que podem falsificar os dados assim que ninguém vai perceber. Então, eu acho que a gente está caminhando para pagar vários micos. Um deles é falsificar dados. O outro é tentar condicionar mudanças ambientais à transferência de recursos. Nós, claro, defendemos a transferência de recursos, mas não podemos nos furtar a nossa parte. É um governo lamentável. O trabalho que vai dar para a gente reconstituir tudo isso, depois que nós tivermos outra vez um governo democrático, que aposte na sustentabilidade. Eu termino essa parte só dando uma informação rapidinha. Eu tive há pouco tempo uma conversa com o Lula, o Molon e o Freixo. E o tema era esse. E nós três acentuamos para o nosso companheiro Lula o seguinte, a gente falou, Lula, olha, você teve ministros, a Marina, Mink, depois de mim, Isabela. Mas o mundo ainda evoluiu mais ainda. Pega o caso do Biden. Os Estados Unidos é diferente do Brasil. Mas o Biden, já na campanha dele, ele colocava a questão da sustentabilidade, não era uma janelinha. Era na infraestrutura, na energia, no transporte, na ciência, no clima, nas relações internacionais. E está tentando avançar nessa linha, com todos os problemas dos Estados Unidos, que não deixou de ser imperialista, vamos combinar. Então, a ideia é criar milhões de empregos verdes, com novas indústrias, a sustentabilidade em todo lado. Quando você fala com o presidente Lula de criar milhões de empregos verdes, os olhos dele brilham como um namorado apaixonado, que, aliás, ele está prestes a se casar. Mas, então, ele apoiou enfaticamente essa via. Então, é claro, ficamos todos muito animados com essa ideia de um programa, porque uma coisa é derrubar o Bolsonaro, fazer uma frente ampla. A outra coisa é ter um grande programa, né, para combater a miséria, o desemprego, a fila do osso, a fome. E a ideia da sustentabilidade, que é uma tese generosa, necessária, não só para o planeta, para criar emprego, para evitar a tempestade de areia, para evitar a crise hídrica. Isso pesa no bolso das pessoas, ou faz o dia virar noite, uma noite de terror, como aconteceu nesses municípios do interior de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Deputado, o senhor tocou, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu tenho que fazer essa pergunta, porque o senhor tocou num ponto muito importante, da crise hídrica. Os alertas foram dados, vários, não foram 1, 2, 3, vários alertas
mas ninguém tomou nenhuma providência. Chegamos a um momento muito crítico de reservatórios em todo o Brasil e nas bacias, rios secando. Especialistas dizem que essa crise vai demorar para se estender até 2022. A minha pergunta, deputado, é só até 2022 mesmo? A gente pode acreditar nisso? Infelizmente, vai mais além. A questão é a seguinte: é claro que há fenômenos climáticos, né? Chove pouco, tem efeito. Agora, você tem que ter previsão, você tem que ter planejamento, você tem que assumir para a população: olha, está tendo isso, não desmatem, não queimem, vamos economizar água na indústria, com reuso, na agricultura, com gotejamento, nas residências, com a água da chuva. Você jogar água de mangueira para irrigar o jardim teu, lavar carro, dar banho em cachorro, com água cara, clorada, que além de tudo não faz bem, nem para o teu cachorro, nem para o teu carro. Água da chuva, pessoal, ela está aí em cima. Então, não tem campanhas de economia de água. O governo não assumiu o tamanho da crise hídrica, com aquele risco de se queimar, de ter... Até parece, né? Você ocultar a realidade vai diminuir o efeito dela. É que nem o caso do desmatamento, né? Tipo, demita o diretor que disse que o desmatamento está aumentando. A questão das queimadas que vocês tocaram, e tem que ver com todos esses problemas. No nosso tempo, eu estou dizendo, Marina, Mink, Isabela, também tinha queimada. Todo mundo sabe que os meses secos, né? Junho, julho, agosto, queima. O que a gente fazia? Quando chegava em janeiro, a gente contratava brigadistas, treinava, fazíamos os decretos para proibir queimada muito antes. Combinávamos com os agricultores, com os governos estaduais, as secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, fazer um trabalho com os agricultores perto das reservas do Pantanal, do Cerrado, da Amazônia, para não usarem fogo. Então a gente treinava equipes, via se as mangueiras estavam furadas, consertava os aviões-tanque, contratava mais. Então teve queimada? Teve, mas nada nessa proporção, né? O Pantanal, no ano passado, via aqueles animais esturricados e o governo tentando negar. E as fotos mostrando aquela desgraça toda com prejuízo para a saúde, para o emprego, porque aquilo é ecoturismo, as pessoas vivem disso, né? Eu conheço o Pantanal, a coisa mais linda do mundo. Os animais que tem lá, a coisa mais linda. O Pantanal, em 3 anos, perdeu 32% da sua água. Alguém vai dizer assim, mas vem cá, seca, tem fogo, a culpa é do Bolsonaro? Que chove menos, né? A culpa dele. Mas não prevenir, não planejar, não informar, ocultar informações e não tomar medidas envolvendo todos como se fosse uma crise, sendo o que é uma crise horrível, como é a crise hídrica e a crise energética. E só para concluir, questão energética. No nosso tempo, no governo Lula, em 2009, nós lançamos a Carta dos Ventos em Natal, no Rio Grande do Norte. 10 pontos para alavancar a energia eólica. Levamos prefeitos, governadores, ministros, cientistas, empresas. 10 pontos, em uma folha de papel. Primeiro, tirar o IPI, o Imposto de Produção Industrial, dos equipamentos. Torres, hélices, turbinas. Ponto 2, leilão exclusivo de eólica todo ano. E mais 8. Moral da história, eu saí da reunião, fui para o Mantega, né? Fui para o Maurício Tomasquim, que na época era presidente da empresa de planejamento energético, fui para a Dilma e para o Lula, falei, olha, eles no próprio ano tiraram o IPI dos equipamentos e garantiram um leilão eólico anual. O primeiro foi no próprio ano, em dezembro de 2009. A energia eólica era 1% da matriz, hoje é 11%. Os empresários viram que não era brinca, que era vera. Começaram a investir. Com a escala, os equipamentos ficam mais baratos. O governo investe em interligar esses pontos na rede nossa, que é interligada. Agora, o que o governo Bolsonaro quer fazer? Quer tirar os incentivos da energia eólica e da energia solar. Quer dizer,
não reconhecem o que nós fizemos nos governos progressistas e democráticos e ainda tentam torpedear as medidas influenciadas por algumas grandes distribuidoras que querem meter térmica e outras coisas que ganham muito mais dinheiro, querem sabotar a eólica e solar. A eólica ter passado de 1% para 11% em 10 anos é excepcional. Agora, na crise, com a quebra da energia hidrelétrica, claro, subiu as térmicas, que é um horror. Mas a energia eólica passou extraordinariamente de 11% para 15%, 16% em alguns dias, em algumas semanas. Eles acham isso ruim, vão perder o vento da história. Aliás, o vento da história vai varrê-los. Infelizmente, esse vento levanta poeira que faz as pessoas não verem nada e ficarem doentes, né? Em Piracicaba, Ribeirão Preto, esses lugares todos. Mas esse vento vai varrer esse governo antidemocrático, anticientífico, obscurantismo. O Bolsonaro vai passar. O Salles já passou. Agora o INPE, a Amazônia, a UFRJ, a USP, né? A democracia, a cultura, o cinema brasileiro, nós vamos continuar. Isso vai continuar com certeza. Muito bom. Deputado Carlos Mink, muito obrigada. Mink, que foi ministro do Meio Ambiente no governo Lula, deputado estadual pelo PSB do Rio de Janeiro. Muito obrigada, deputado, e até uma próxima. Saudações ecolibertárias. Abraço. Um abraço. E o Revista Brasil TVT vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Não saia daí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana, por ampla maioria, a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele terá que explicar ao plenário da Casa a revelação de que possui conta offshore milionária em paraíso fiscal. As movimentações financeiras do ministro foram flagradas pelas investigações do Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativos. As revelações sobre os chamados Pandora Papers foram publicadas por diversos veículos de imprensa em todo o mundo. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o Leonardo Atuc, jornalista e editor do portal Brasil 247. Boa noite, Leonardo. Prazer falar contigo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. Tudo bem? Prazer falar com vocês. Prazer. Atuc, vamos falar sobre mais um escândalo do governo Bolsonaro e desta vez envolvendo aí o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central. Os dois envolvidos aí no caso do Pandora Papers. E aí, Atuc, o que chama a atenção é esse conflito de interesse envolvendo o que é público e o que é privado. O que você pode falar para a gente sobre essa questão? Bom, eu acho que é um escândalo do governo Bolsonaro, mas também é um escândalo da imprensa brasileira que varreu esse assunto para debaixo do tapete, né? Eu acho que tão escandaloso quanto a notícia em si é o fato de muitos veículos terem protegido e blindado o Paulo Guedes. Eu acho que o conflito de interesses é evidente. O Paulo Guedes, por duas razões. Uma, porque ele é o chefe da Receita Federal. A Receita Federal zela pelo pagamento de impostos no Brasil. Sim. Por que motivo que alguém abre conta em paraíso fiscal? Ou para lavar dinheiro sujo, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, ou para sonegar impostos. Partindo do pressuposto de que o dinheiro do Paulo Guedes tenha sido ganho licitamente, no mínimo, ele estava, na verdade, escolhendo um paraíso fiscal, como o próprio nome indica, para não pagar impostos, ou para pagar menos impostos. Então ele não pode ser chefe da Receita Federal e, ao mesmo tempo, está nessa situação. O outro conflito de interesses é que ele é responsável pela política econômica como um todo, que inclui a política cambial. Ou seja, se o real se desvaloriza e o dólar fica mais forte, os brasileiros ficam mais pobres. Hoje, sexta-feira, aliás, esse programa eu sei que vai ao ar no fim de semana, mas na sexta-feira, houve um aumento de 7,2% da gasolina, né? Sim. E isso é fruto da alta do dólar aqui no Brasil também. Então, os brasileiros ficam mais pobres, mas o investimento dele se valoriza. Isso vale para ele, vale para o Roberto Campos Neto também. Eu vejo como um claro conflito de interesses nesses dois aspectos, o aspecto fiscal e o aspecto cambial também.
Sem dúvida, é importante lembrar, Atushi, que realmente o preço da gasolina, né, que já estava exorbitante, agora mais ainda, e a inflação dos alimentos, né? Porque o dinheiro hoje vale muito menos no supermercado, a gente sabe muito bem disso. Quero pegar o gancho, pelo que você falou, sobre os barões da comunicação que apareceram no Pandora Papers. Família Marinho, donos da Jovem Pan, também Tivita. Vamos lembrar que a família Tivita, que era proprietária do Grupo Abril, que entrou em recuperação judicial. Qual que é esse cenário? O que você tem para trazer de destaque com relação a esse envolvimento dos barões da comunicação aqui no Brasil? O caso da família Tivita, eu acho que é ainda mais escandaloso, viu, Maria Tereza? Porque eles entraram em recuperação judicial e eles deixaram fora da recuperação judicial essas contas no exterior. Muitas pessoas entraram com processos trabalhistas contra a Abril e não receberam até hoje. E aí os antigos donos tinham essas contas nos paraísos fiscais. Isso mostra, eu acho que é bem emblemático, e explica o porquê, né, de vários empresários terem contas nesses paraísos fiscais. Exatamente para terem um dinheiro protegido de processo trabalhista, processo tributário, processo fiscal. Foi isso que a Abril fez, quer dizer, então os donos ficam ricos, os ex-funcionários que fizeram a riqueza da Abril estão aí lutando para receber o que deveriam receber. Eu acho que é um caso ultra emblemático. No caso dos outros empresários de comunicação, eu acho que explica um pouco a blindagem do Paulo Guedes, né? Se eles falarem demais, a discussão vai ser, bom, mas por que vocês atacam o Paulo Guedes se vocês também têm dinheiro nos paraísos fiscais? Isso mostra também que a imprensa brasileira foi completamente capturada pelos interesses do grande capital financeiro. É uma tristeza. Eu vejo isso de uma maneira, acho bastante lamentável tudo isso. Agora, Tuti, você bem lembrou no início da nossa conversa sobre o escândalo também por parte da imprensa, grande parte da imprensa brasileira, de acobertar tudo isso, né? Vem não só essa questão dos membros do alto escalão do governo Bolsonaro, mas grandes monopólios de comunicação e outros empresários aí ligados no escândalo aí da Pandora Papers. Atushi, mediante o que a gente já viu e que vem sendo divulgado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, é provável que essa história continue daqui para frente e mais pessoas possam aparecer, ou inclusive membros do governo Bolsonaro, nessa lista? Eu acho que, assim, olha, o que tinha para aparecer dessa lista em relação ao Brasil já está aparecendo. A questão é o seguinte, quer dizer, se vai cair o Paulo Guedes ou se não vai cair o Paulo Guedes. Então a gente vai ter lá na quarta-feira, dia 13, esse depoimento, que vai ser acho que ele é um político marcado por economista marcado por uma certa arrogância, prepotência. Ele pode perder, vamos dizer assim, a tranquilidade ao ser confrontado pelos deputados. É importante destacar que os deputados do Centrão abandonaram completamente o Paulo Guedes, eles querem uma outra política econômica, né? Foram mais de 300 votos pela convocação dele. Então a situação dele é bastante delicada. Hoje a gente publicou uma notícia de que a TV Record, curiosamente, né, a Record está batendo firme no Paulo Guedes. Eles encomendaram uma pesquisa junto a um instituto que é o Ideia Big Data, que mostrou o seguinte: 64% dos brasileiros defendem a demissão do Paulo Guedes. Isso que a Maria Tereza falou da inflação, quer dizer, isso está pegando, né? Eu acho que é o tema central. As pessoas, outro dia saiu a notícia, consumo de carne vermelha no Brasil é o menor em 26 anos, as pessoas não conseguem comprar carne, as pessoas não conseguem encher o tanque do carro, então a inflação virou o tema central. E aí você chega e descobre que o ministro da Fazenda tem 50 milhões fora do país, né? É meio indecoroso. Acho que para o próprio Bolsonaro, viu, que está pensando em disputar a reeleição, para ele é muito difícil carregar o Paulo Guedes até lá. Primeiro, porque a política não gera crescimento, a política gera inflação, recessão e desemprego. Segundo, porque quando chegar uma campanha eleitoral, vocês imaginem os adversários dizendo: o Paulo Guedes está aí, a inflação disparou, mas o ministro da Fazenda dele tem 50 milhões lá fora. Será que ele consegue carregar isso eleitoralmente? Acho muito difícil. E acho que essa pesquisa da Record aí, do Ideia Big Data, dá uma indicação de que é difícil manter. Até para o Bolsonaro, até pelo interesse. Se o Bolsonaro pensasse, não estivesse pensando na inflação, no crescimento, nada disso, mas só na reeleição, já seria muito difícil carregar.
Sem dúvida. É até curioso, porque eu li algumas análises interessantes que dão conta disso, né? Se a economia do Brasil, por exemplo, estivesse indo bem, certamente esse processo de invisibilização do próprio Pandora Papers por conta desse dimensionamento dos barões da comunicação, tudo bem tirando isso, mas eu acho que ia ficar mais invisibilizado ainda. O pessoal ia querer ainda mais colocar uma pá de cal, porque é aquela coisa, se está dando certo, então vamos deixar para lá, né? Quero saber, Atushi, de você agora, qual que é a avaliação do envolvimento do empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da Havan. Ele se diz patriota, né? Mas apareceu aí como um grande sonegador de impostos. Na sua avaliação, ele expressa, de certa forma, a questão da taxação, da necessidade, melhor dizendo, da taxação das altas fortunas e o quanto os bilionários brasileiros sonegam impostos, na sua avaliação? Isso é fundamental, né? Porque, na verdade, ele conseguiu desmoralizar o patriotismo, né? Ao se apropriar do verde e amarelo, com aquele terno, que é um terno ridículo, na verdade, que também desmoraliza o verde e amarelo, porque não combina dessa maneira, né? As cores nacionais não foram feitas assim para virarem um terno, uma gravata, quer dizer, no máximo podia ser uma gravata como aquela que o Lula usa, discreta, mas são cores que não são espalhafatosas demais. A mesma coisa o pessoal lá da camisa da CBF, etc. e tal. Bom, ele manteve 117 milhões durante acho que 8 anos sem declarar a Receita Federal. Obviamente, também comprova que paraíso fiscal serve para esconder dinheiro da Receita Federal. Ele deve ter tornado pública a sua conta quando houve aquela oportunidade de repatriação, não conheço o caso em detalhes. Mas isso mostra, né, que os empresários brasileiros escondem dinheiro há muito tempo. Como é que eles fazem isso? Não sei, não posso falar do caso específico, mas o Caixa 2 é assim, quer dizer, o cara vai vender uma mercadoria, né? Vende por um valor maior do que aquele que ele declara. O que ele vai fazendo como caixa paralelo, ele chega, manda para fora por meio de um doleiro, de uma maneira qualquer, e manda para essas Ilhas Virgens Britânicas ou para um outro paraíso fiscal qualquer. Aí ele fica com esse dinheiro, entre aspas, limpo lá fora, né, numa offshore. Essa empresa vem, investe no Brasil, não paga imposto sobre o lucro, sobre absolutamente nada. Quer dizer, o dinheiro sai daqui sujo, mas volta limpo para o Brasil. Esse é o processo que eles usam. Então, tem que ser taxados, né? É evidente que, aliás, eu até estou esperando mais do governo dos Estados Unidos, porque logo que estourou o escândalo, o Joe Biden, presidente americano, falou, bom, agora chegou a hora de cobrar os bilionários, né? Cobrar desse dinheiro. Será que esses caras vão ser alcançados? Porque eu falava, desculpa, tem cachorro latino aqui, eu falava sobre isso com um amigo, o professor Ladislau Tobor, né? E ele falava o seguinte, quer dizer, o que é o paraíso fiscal? Você cria um espaço fora da lei para os empresários, quer dizer, o cidadão comum não pode ir fora da lei. Outro dia a gente viu ontem, ou esses dias dessa semana, uma pessoa que teve a condenação confirmada porque a família estava com fome, roubou um pote de iogurte no supermercado, está presa, condenada. O cara manda 117 milhões para fora e tudo bem, né? Então, realmente é uma situação bastante injusta. Agora, Tuxi, o que chama a atenção também, como você falou desses patriotas que adoram se vestir de verde e amarelo, grandes empresários, inclusive, defende um governo anticorrupção e tudo mais, e a gente vê todos esses escândalos. Em um momento de país com inflação alta, desemprego em alta, as pessoas fazendo fila para comprar osso, carcaça de peixe e pé de galinha. Ou seja, o governo todo nesse bojo e a desmoralização por completo. É isso mesmo? É uma desmoralização completa, mas eu só queria fazer um parêntese. Eu adoro pé de galinha. Eu acho pé de galinha uma iguaria, né? Então, a gente entende o sofrimento, quer dizer, obviamente, quer dizer, é muito duro a gente ver as pessoas nessa condição, e eu acho que isso, quer dizer, na verdade, marcou a cara do governo Bolsonaro, né? Quer dizer, um país que está caminhando para a fome, para a pobreza, para a miséria. Outro dia a gente vê as notícias também da reforma trabalhista, né, que prometia criar empregos, não criou absolutamente nada. Mais uma fraude anunciada logo depois do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff. E aí, quer dizer, qual que é a situação? Pobreza, desemprego, miséria e esses caras enriquecendo. Né? Tá parecendo que a gente está vivendo uma situação, tá parecendo quase que pré-revolução francesa, sabe? É uma aberração tão grande, né, que não dá para acreditar que esse quadro vai permanecer como está. Algo vai acontecer nesse país, porque é insustentável, né? Tanta desigualdade, tanta injustiça. É isso.
Leonardo Atush, colega, jornalista, editor do portal 247, também da TV 247. Muito obrigada pela participação, Atush, e até uma próxima. É sempre um prazer. Obrigado, Cosmo. Obrigado, Maria Tereza. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Abraço. Bom, e chegamos ao momento cultural do Revista Brasil TVT com a participação do Colibri na quarentena. Hoje, ele conversa com a cantora, instrumentista e compositora paulistana Kátia Teixeira, que também é pesquisadora da cultura popular brasileira. Lembrando, o Colibri na Quarentena vai ao ar a partir do meio-dia na Rádio Brasil Atual e pelo YouTube da TVT. Se liga só. Olá, pessoal da Revista Brasil TVT, salve, salve! Estamos aqui na quarentena com mais de 370 programas, ouvindo artistas de todas as áreas. No programa de hoje, vamos falar com a cantora, compositora, pesquisadora e instrumentista paulistana Kátia Teixeira. Com 27 anos de carreira e 6 CDs, ela está lançando novos singles. Um papo sobre a cultura brasileira, o legado do compositor Dércio Marques e também vamos falar sobre o coletivo Dandô, que utiliza a arte como veículo de aproximação e ferramenta de transformação social. Também vamos falar de política. O programa Colibri na Quarentena vai pro ar de segunda a sexta, ao meio-dia, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM São Paulo e também no YouTube da TVT, onde você pode ouvir o programa na íntegra. Um abração a todos e roda a Kátia Teixeira. Mas eu queria que você fizesse um comentário rápido aqui no final sobre esse momento, né, do país, né, com esse inominável, a cultura sendo destruída, né, a educação também. Como é que você se sente como artista e uma artista engajada em tantos projetos de cultura importantes, né? Esse circuito Dandô, esses trabalhos que você está fazendo, esse apoio ao filme do Silvio Tendler. Fale um pouquinho desse momento para você, na sua opinião. O que a gente tem que fazer para segurar esse momento tão difícil? Primeiro se manter são dentro do possível, né? Mas é pensar que nada é pouco, nada é pouco. Tudo que a gente faz é muito, né? A gente pensa, quando você pensa em revolução, você pensa em revolução de tipo juntar muita gente, mobilizar muita coisa, e às vezes é mudar alguma coisa na tua rotina, né? Seja o mais básico do básico. A gente mora em São Paulo nesse caos todo, né? Aí de repente você deixar o seu carro em casa, às vezes né? Já é uma forma. Você ser mais paciente com o outro, dentro do possível. Mas o que mais me assusta diante de tudo isso que a gente está vivendo não é essa criatura estar lá e nem os que o cercam. É pensar que a gente, como povo, deixou isso acontecer. Então, de que jeito, nesse momento, a gente pode, cada um do seu lugar, da sua própria realidade, fazer que isso não se repita? E mais, né, tentar tirar a gente desse olho de furacão que estão desse rotorruter, né, que a gente está vivendo. Eu acho que é basicamente isso. Me assusta muito as pessoas, elas ignorarem que não é possível seguir vivendo dessa maneira, né? A gente está no mesmo planeta, não dá para poder eu levantar mais o meu muro, não dá para poder eu me defender mais, eu tenho que estar mais conectada com o que importa, né? Com o que importa da vida para mim. É muito assustador você sair na rua e você ver tanta gente com fome, tanta gente na rua. São Paulo está virando uma zumbilândia, cara. É muito assustador. E aí os caras só escondem, né? Eles pegam, tiram da área onde ele não quer ver, põem em outro lugar. E é disso que a gente tem que pensar, sabe? Para que isso não aconteça mais, que a gente mude, reverta esse quadro, porque é muito duro, muito duro. Rompeu a bolsa, fez-se a luz, jorrou com água a vida do ventre de uma Maria. Nasceu numa quarta-feira, nasceu ainda sem nome, ainda sem sonho, sem culpa o pecado. Nasceu numa quarta-feira, ainda sem nome, ainda sem sonho, sem culpa o pecado.
nasceu nu. A vida neste mundo começa por romper a bolsa. Começa por romper, pra romper a bolsa. A primeira escolha já tá feita. Começa por romper a bolsa. A bolsa a vida, a bolsa a vida. Será tua escolha da bolsa que roda na esquina. Dos que dependem da bolsa, a família. Da quebrada bolsa que quebra no lombo de alguém. Sempre nas costas daquele que nada tem. Quanto vale a vida no cassino financeiro? Quem escolhe a bolsa perde a vida e o dinheiro. Quanto vale a vida no cassino financeiro? Quem escolhe a bolsa perde a vida e o dinheiro. A vida neste mundo começa por romper a bolsa. Começa por romper, pra romper a bolsa. A primeira escolha já tá feita. Começa por romper, pra romper a bolsa. A bolsa a vida. Bolso ordinário se enche da desgraça alheia. Só a morte ele semeia, cresce nas desigualdades. Esse dragão da maldade, devastação. Enquanto esperamos a tal divina justiça, seguimos nós sendo artistas. Agora com nome, ainda com sonho, sem culpa o pecado. Agora com nome, ainda com sonho, sem culpa o pecado. Hey! A vida neste mundo começa por romper a bolsa. Começa por romper, pra romper a bolsa. A primeira escolha já tá feita. Começa por romper, pra romper a bolsa. A bolsa a vida. E com esse belo clipe, chegamos ao final de mais um Revista Brasil TVT, Maria Tereza. É isso aí. E eu desejo uma excelente semana, agradeço a audiência de você que nos acompanhou mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT e até domingo que vem. Você vai descansar, né, Cosmo? É isso mesmo, pessoal. A semana que vem não estarei aqui, vou tirar uma semana de descanso, mas já na outra semana estarei aqui na companhia da Maria Tereza, aguardando a audiência de todos vocês. Boa semana, se cuidem e até a próxima. Tchau!